Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa semana nós vamos concluir fazendo alguns exercícios tudo que nós estudamos durante esse último período aí que nós estávamos falando sobre o reino Animalia. Pensando que talvez de todos os reinos que nós estudamos, além de ser o mais complexo dos reinos, né, visto o seu grau de complexidade evolutiva, né, de novidades evolutivas, seja também um reino com mais informações. Então, nós deixamos essa última aula para a gente reforçar várias das características que nós estudamos nesses últimos dias, né? Várias das informações que nós demos para vocês nesses últimos dias, sabendo que realmente são muitos nomes, muitas coisas a gravar. Então, fazer essa aula como fixação do exercício dado até então, ok? Então, espero que vocês aproveitem. Será uma aula realmente de prática, então tenham o caderno de vocês perto, caneta, lápis para vocês fazerem alguma anotação que seja necessária, mas é para vocês praticarem. Então, antes de mais nada, eu vou dizer que eu gostaria que vocês realmente, lessem o enunciado. Então, assim, antes de assistir a minha correção, pause o vídeo, né? Isso é possível mesmo estando aí como se fosse online, né? A estreia dada para vocês no horário certo, horário marcado, mas é possível pausar o vídeo para que você responda a questão e depois de responder você vai dar o play e continuar, porque em seguida eu farei a correção de cada uma das questões. Mas para que você teste o seu conhecimento, você precisa pausar o vídeo e fazer, e responder, ok? Estou contando com a sua produtividade, com a sua firmeza aí de realmente fazer os exercícios, certo? Antes de começar, nós vamos, como eu falei, nós vamos resolver exercícios do reino Animalia. Mas o aluno, eu anotei, mas não trouxe o nome do aluno anotado que me ponderou de forma, acho que João Paulo, me ponderou de forma certíssima uma correção que eu tinha feito em relação ao exercício do reino Monera, lá nos primeiros, eu disse que estava com duplicidade de respostas, e ele fez um comentário que está corretíssimo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o exercício. Opa. Pronto, estava aqui com alguns exercícios já passados, mas voltando, esse é o exercício 8, mostrado lá na aula de reino Monera. E o exercício diz, o enunciado simples, mas que realmente precisa de uma atenção extraordinária. O reino Monera é um dos 5 reinos proposto por Whittaker, no qual se encontram todos os organismos. E é aqui que mora o detalhe. Pessoal, deixa eu só fazer uma ponderação aqui, ó. Está colocado que todos os organismos, então o reino Monera é um dos 5 reinos propostos por Whittaker, no qual se encontram todos os organismos autótrofos. Quando eu corrigi pela primeira vez esse exercício, o que eu falei? Todos os organismos do reino Monera são autótrofos? Não, existem as cianobactérias que são fotossintetizantes. Mas, me desculpa, aqui está errado. Eu já fazendo a correção, já desconsiderei a resposta e já copiei aqui de forma errada. Mas eu vou explicar mesmo usando o slide. E estava escrito unicelular, não é pluri, estava escrito aqui unicelular, e aí todos os seres do reino Monera são unicelulares? E eu disse, sim, então essa pode ser uma das respostas. Pessoal, mas esse é o detalhe, está dizendo que no qual se encontram todos os organismos unicelulares, todos que existem no universo, todos os organismos unicelulares
fazem parte do reino Monera? Não, claro que não. Nós temos organismos unicelulares no reino Protista, nós temos organismos unicelulares no reino Fungi. Então, não são todos os organismos unicelulares que fazem parte do reino Monera. Olha que detalhe de interpretação e que no dia me passou despercebido. Eu estava lendo o contrário. Todos os organismos do reino Monera são unicelulares? E a resposta era sim. Veja a resposta correta, que é procariontes. Todos os organismos do universo, descobertos até agora, né, pessoal? Então, todos os organismos procariontes fazem parte do reino Monera? Corretíssimo, é isso. Todos os organismos do reino Monera são procariontes e todos os procariontes fazem parte do reino Monera. Não tem nenhum procarionte que está em algum outro reino, certo? Entendida essa diferença? Por que aqui era a palavra unicelular e não é a resposta correta? Mas como eu não tinha interpretado corretamente, eu não tinha feito essa leitura correta da questão, acabou que depois ali, rapidinho, para que não houvesse erro, eu mesma mudei, por isso que agora está escrito pluricelular. Mas a questão original, essa palavra aqui é unicelular. Isso aqui eu mudei no meu arquivo, mas se vocês pegarem lá na aula de Reino Monera, ainda está erradinho, ainda está unicelular. Então, no seu arquivo daí de casa, se você por acaso baixou do AVA e imprimiu, vai estar escrito unicelular. Você vai ver que nessa questão, essa questão B aqui, terá a opção unicelular, que no caso nós colocamos aí também como opção correta, mas não é, porque a pergunta não é qual a característica de todos os organismos do reino Monera, mas está perguntando se todos aqueles organismos, todos que existem com aquela característica, participam do reino Monera. E o único que se enquadra nessa análise são os seres procariontes. Todos os procariontes fazem parte do reino Monera. Essa foi uma percepção desse aluno e agradeço muito pela contribuição que colocou ali no nosso fórum, questionando isso e perguntando se estava correto, e está corretíssimo. Muito obrigada. Certo? Então, feito essa observação, eu quero agora começar os exercícios realmente do reino Animalia. Então, a primeira questão. As esponjas são animais que vivem no ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. A água, nesses seres, entra pelos poros presentes no seu corpo e saem pelo... Vai, alguns segundinhos para você responder. Pausa o vídeo, se for necessário. Então, dando a resposta, pessoal, eu vou considerar aí que você pausou o seu vídeo, respondeu. Então, as esponjas que fazem parte dos poríferos, aquele primeiro filo que tem o seu corpo cheio de poros, e a água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo e saem pelo... Então, pessoal, nós temos aí aquela abertura superior que se chama ósculo. Ósculo. Então, a resposta correta dessa questão é a entra, nesse fluxo, entra pelos poros e sai pelo ósculo, ok? Coanócito é o nome da célula, aquela flagelada que ajuda no fluxo de água. Porócito, então porócito é uma célula do poro ali não. Pinacócito é outra célula. Tudo isso, cito é célula e nós estamos falando do nome do poro, do poro maior ali, não da célula, mas do nome daquele poro que é ósculo. Outra questão, vamos lá, pausa o seu vídeo. Ok, vou continuar aqui para fazer já a correção. Então, já tenha respondido aí
na sua casa, né, o exercício para a gente dar continuidade. A característica abaixo, que não condiz com os poríferos, não condiz. Então, vamos prestar atenção o que não condiz com os poríferos. Respiração e excreção por difusão direta. E aí? Pessoal, essa aqui está correta. Essa aqui está correta. Por quê? O que é difusão direta? Vai passando de célula para célula. Significa que não existe um sistema próprio para levar essas coisas, né? No caso da excreção, as excretas ou a respiração, o oxigênio. Não existe um sistema que transporte especificamente essas substâncias para as partes do organismo. Vai de célula a célula. Letra B. Obtenção de alimento a partir das partículas trazidas pela água que penetra através dos ósteos. Ósteos é sinônimo de poros. Desculpa. Então, aqui a questão está correta. Aqui a questão está correta. Então, existe a obtenção de alimentos a partir das partículas. O alimento, né, são essas partículas que vêm pela água e entra pelos poros, aqui chamados de ósteos, mas tá correto, é poros, né? Habitat aquático, vivendo preso ao fundo do mar, né, no ambiente marinho ali, correto, também são organismos aquáticos, animais aquáticos. Células organizadas em tecidos bem definidos. Células organizadas em tecidos bem definidos. E a última letra aqui, alta capacidade de regeneração. A gente não falou sobre regeneração porque no presencial eu bati bastante nessa tecla, mas reforçando para você também, aluno do ensino remoto, a parte reprodutiva nós vamos estudar bem especificamente no segundo trimestre do 8º ano. Então nós estamos trabalhando as características gerais, deixando um pouquinho de lado a reprodução, porque é assunto do nosso segundo trimestre do 8º ano. Por isso nós não falamos de regeneração, mas é sim uma característica dos poríferos. Então, a alternativa errada, que não condiz com uma característica dos poríferos, é a letra D. E por que a letra D? Pessoal, o porífero é o organismo, é o animal mais primitivo, que não tem formação de tecidos verdadeiros, tecidos bem definidos, não tem nada disso. Então, os outros filos é que começam a se organizar em tecidos. Os poríferos ainda não. Ok? Próxima questão. Pause o seu vídeo e responda. Vou ler. Todos esses animais são exemplos de quinidários, exceto... Vamos lá. Água-viva é exemplo de quinidário? Sim. Coral? Sim. Caravela portuguesa? Caravela, pessoal, parece uma água-viva. Então, correto. Anêmona do mar? Anêmona do mar. Falamos, né? Falamos ali, inclusive, alguma coisinha ali do Nemo. Sim, anêmona também. Estrela do mar? Achamos a resposta que não faz parte dos quinidários, a estrela do mar. Ela é um equinodermo, ok? Próxima questão. Pause o seu vídeo, responda e nós daremos continuidade. Sabemos que os quinidários apresentam duas variações em seu plano corporal, sendo as sésseis e as móveis. Marque a alternativa que completa de maneira adequada os espaços da frase anterior. Pessoal, nós falamos em aula que os quinidários possuem duas formas de vida. Uma que se chama pólipo, que é fixo, e sinônimo de fixo é séssil. Então, sendo os pólipos sésseis e as medusas, lembra, nós falamos que outra forma de vida era as medusas, que é a forma natante, então ela é móvel. Então a alternativa correta aí é a que fala de pólipos e medusas nessa ordem, que é a letra A.
ok? Então, pólipos são sésseis e medusas são móveis. São formas de vida, né? Variações, tá aí, variações em seu plano corporal são formas que são encontradas os quinidários. Próxima questão, pause o seu vídeo, eu vou diminuir um pouquinho aqui para você conseguir ler direitinho. Vou ler para vocês. Vou colocar o meu... perdão. Para não atrapalhá-los, vou colocar a minha carinha aqui embaixo, que eu consigo ficar maior. Pronto. A tabela apresenta algumas características de algumas classes do filo Artrópoda. Então tá aí. A primeira classe, né? Nós vamos observar a característica para descobrir qual é essa classe. Então, 1. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 2 pares de antena. 2. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas no tórax. E 3. Corpo dividido em cefalotórax, abdômenes e sem antenas. Que questão maravilhosa, pessoal, maravilhosa. É importantíssimo que a gente consiga gravar informações do filo, de cada uma das classes do filo Artrópoda, porque são classes importantes, classes que a gente tem contato direto, né? A gente sempre encontra aí uma mosca, né? Vários dos insetos. Então, é muito corriqueiro para a gente, tá? Muito no nosso dia a dia, é importante aí que a gente conheça essas características diferenciando cada uma das classes. Pois bem, eu falei que o corpo dos artrópodes pode ser dividido em 3 ou 2 partes. Quem é dividido em 3, que é cabeça, tórax e abdômen? Os insetos. Quem é dividido em 2, cefalotórax e abdômen? Os crustáceos e os aracnídeos. Então, veja bem, vamos começar da classe 1 aí, ó. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Só pode ser crustáceo ou aracnídeo, mas com 2 antenas. Pessoal, aranha não tem antena, tá? Vamos fazer isso, lembrar disso. Aranha não tem antena, escorpião não tem antena. Quem tem antena são os crustáceos. Então, primeira classe aí corresponde aos crustáceos. 2. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de patas só pode ser os insetos. Somente os insetos são separados em 3. Porque, professora, mas tem as outras 2 classes, os quilópodes e os diplópodes. Quilópodes e diplópodes são separados em 2. Cefalotórax e abdômen também, professora? Os quilópodes e os diplópodes são separados em tronco e cabeça. Tronco e cabeça, ok? Os divididos em 3 segmentinhos, cabeça, tórax e abdômen, são os insetos. Então, classe 2 aí, insecta. Para finalizar, 3, corpo dividido em cefalotórax e abdômen sem antenas, nós já falamos, né? Os aracnídeos. Então, 1, crustáceos, 2, insetos e 3, aracnídeos. Então, na tabela, aracnida, crustáceo e insecta são respectivamente representados pelos números. Vamos lá, aracnida, porque tem que ser nessa ordem que está aí na questão. São representados respectivamente aracnida, 3, crustáceo, 1, insecta, 2. Então, a resposta é 3, 1, 2. 3, 1, 2, letra D. Correto? Nossa, questão maravilhosa para a gente reforçar um pouquinho dessas características das classes dos artrópodas. Próxima questão. Filo cujos animais possuem um exoesqueleto formado por quitina, que auxilia na sustentação e na retenção da água no corpo. Então, a partir de agora, para eu ganhar tempo e gravar uma aula com as respostas, você pausa, não vou mais falar, você pausa o seu vídeo e eu já vou com a resposta, tá? Porque se eu ficar esperando todas as vezes, a gente não vai gravar uma aula com todos os exercícios que nós temos aqui. Então, vamos lá. Então, filo cujos animais possuem um exoesqueleto formado por quitina, que auxilia na sustentação
e na retenção de água do corpo. Então, poríferos, não. Equinoderma, pessoal, o esqueleto formado, o esqueleto dos equinodermas é por calcário, tá? Então, não é quitina. Cordato são as vértebras, né? Então, a maioria, então a notocorda ali não é quitina. Artrópode, quinidário, não tem um exoesqueleto. Então, isso aqui é própria característica dos artrópodes. Então, exoesqueleto formado por quitina. Característica uma das mais importantes aí dos artrópodes. Espero que você tenha acertado, que essa estava bem fácil. Questão 7. Marque a alternativa errada. Os animais da classe poliqueta possuem o corpo repleto de cerdas, que os ajudam na fixação ao substrato e deslocamento. Ok. Um representante da classe erudínea é o sanguessuga. Os anelídeos possuem sistema digestório completo. As lombrigas, assim como as minhocas, pertencem ao filo dos nematoda. As minhocas são hermafroditas. As lombrigas, assim como as minhocas, pertencem ao filo dos nematodas. É isso, pessoal. As minhocas são dos filos nematodas. Essa também tá bem fácil, porque minhoca é um dos principais representantes aí do filo anelídeos, né? Dos anelídeos. Então, não é nematoda. E aí, eu li direto, né? As minhocas são hermafroditas? Sim, são hermafroditas. Então, a errada, nós temos aí a letra D. Então, questão 8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. Os equinodermas nos equinodermas que possuem animais exclusivamente com A, não há sistema hidrovascular. Há um sistema hidrovascular, denominado sistema. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada, sobre a qual situa-se um... Então, vou mudar aqui novamente a minha figurinha aqui, o meu vídeo. Então, vamos lá, aos poucos. Nos equinodermas, aí, espaço, que inclui animais exclusivamente. Então, equinodermas, tá aqui, é uma classe? É um filo? Então, tá aí, né, nas opções... Essa opção os equinodermas é uma classe ou é um filo? É um filo, tá? Então, vamos lembrar aqui os 9 filos do reino Animalia: poríferos, quinidários, que também podem ser chamados de selenterados, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Esses são os 9 filos do reino Animalia, e equinoderma é um filo. Então, sobra aí pra gente a letra B e a letra D. Que inclui animais exclusivamente. Então, vamos lá. Aquáticos? Sim. Marinhos? Sim, também. Então, por enquanto, tá tudo correto. Como a... Então, aqui, próxima, estrela do mar. E aqui, estrela do mar, tá? O exemplo aqui tá correto. A anêmona, que estaria na letra A e na letra B. A anêmona é um quinidário. Só para fazer esse parênteses. Há um sistema hidrovascular denominado de sistema madrepórico, flama, ambulacrário. Pessoal, eu falei hoje na sala de aula... acho que eu não falei, não sei, não me lembro se eu falei na aula virtual, mas existe os pés ambulacrais, então responsável pela movimentação. Então tem todo um sistema realmente, né, hidrovascular ali dos pés ambulacrais. Então é um sistema ambulacrário, é uma característica bem particular aí dos equinodermas. Então aqui, né, não é madrepórico, então nós ficamos aqui com a letra D, mas vamos continuar. O corpo é revestido externamente por uma epiderme ciliada, sobre a qual situa-se um endoesqueleto, né? Então,
Quem tem exoesqueleto são os artrópodes, os equinodermas é endoesqueleto, é um esqueleto interno, formado por calcário, não é quitina, né, mas parece externo, principalmente se a gente começar a pensar na bolacha do mar, enfim, mas não é esqueleto externo, é um esqueleto interno, então endoesqueleto. Então, a resposta certa aqui, letra D. Quais os filos apresentam um sistema digestório completo? Quinidário, aqui já morreu, né? Nemateumintos, moluscos. Então, os nemateumintos, eles já possuem um sistema digestório completo. Em seguida, né? Anelídeos, artrópodes também. Então, nós temos aí já a nossa resposta, né? A partir dos nemateumintos, nós já temos todos com o sistema digestório completo. Poríferos não. Aqui, os plateumintos, lembra, né? Pelo grau de complexidade, pessoal, plateumintos vem antes, né? Anteriormente aí aos nemateumintos. Então, os plateumintos também não possuem sistema digestório completo. Preencha a tabela a seguir. Então, aqui está pedindo, pessoal, que você preencha, coloque aqui, ó, qual é o filo, qual é qual é o filo, coloque 2 características e 2 exemplos. Então, está faltando, perceba que está faltando informações para que você complete de acordo com as características que tem. Então, isso é só mesmo uma fixação para a gente lembrar das características. Como o nosso tempo já está quase se encerrando, eu vou passar para as respostas, porque aqui, ó, por exemplo, das características nós temos várias. Vocês podem escolher aí qual você vai querer colocar, mas saiba que é bom praticar para vocês lembrarem as características do filo, lembrarem os exemplos de cada filo. É importantíssimo o preenchimento dessa tabela para a fixação do conteúdo de vocês. Então, já vou direto para a resposta, né? Isso aqui é só uma tabela de fixação. Caso vocês não entendam, eu não me lembro dessa característica, eu não me lembro, isso aqui não corresponde. Enfim, se tiver alguma dúvida, mande lá no fórum que a gente tenta resolver. Mas isso aqui é só para fixação do conhecimento de vocês. Mais um exercício aí para completar a nossa aula, né? Alguns exercícios. O filo dos cordados compreende 4 subfilos: hemicordado, urocordado, cefalocordado e vertebrados. Os 3 primeiros são costumeiramente agrupados sob designação de protocordados. A notocorda existe somente na fase embrionária dos vertebrados e durante toda a vida dos protocordados, na fase adulta dos vertebrados e na vida embrionária dos protocordados, nos embriões de todos os cordados e no estágio adulto de apenas alguns protocordados. Durante toda a vida dos cordados, somente na fase embrionária. Pessoal, nós falamos aí, né, da característica dos cordados, que é essa presença da notocorda, e outras características específicas ali dos cordados, mas é importante saberem que os cordados, a notocorda, ela desaparece depois da fase embrionária, né? Então, a letra correta aí, ó, ela está presente, né? Ela existe nos embriões de todos os cordados e nos protocordados ela permanece. Então, na fase embrionária de todos ela está presente e somente nos protocordados é que ela permanece na sua fase adulta também. Ok? Então, a gente abordou um pouquinho rápido, não sei, essas características dos cordados, mas espero que vocês lembrem dessa informação, que a notocorda, ela existe na fase embrionária de todos, mas
dos eucordados some e dos protocordados permanecem na fase adulta, ok? Uma das principais características dos cordados é a presença de uma estrutura chamada notocorda. Enumere as classes dos cordados vertebrados de acordo com as características. Então, nós temos aí peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Fazem metamorfose ao longo do seu ciclo de vida e habitam ambientes aquáticos e terrestres. Vamos lá. Peixes, ambientes terrestres? Não. Anfíbios, tá aqui, né? Então, letra A já é o 2 ali, né? O número romano 2 ali já relacionado à letra A. Os répteis, eles podem ficar em ambientes aquáticos, mas não passam por esse processo de metamorfose. Aves também não passam por esse processo de metamorfose. Mamíferos não passam por esse processo de metamorfose. Então, a letra A se relaciona aí aos anfíbios. Então, letra B. Possuem corpo revestido por pelos. Pelos? Então, pelos exclusivo de mamíferos. É característica típica dos mamíferos. Então, aí do 5, né? B5. Respiração branquial em todas as fases, né? Tá aí suprimido, né? Respiração branquial em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida, quem tem respiração branquial é o peixe. O peixe tem respiração branquial. Então, letra C, 1. Possuem bicos. Possuem bicos, aves. Animais com queratina, podendo ser recobertos por escamas. Então, nos sobrou aí, ficou fácil, né? Os animais que têm essa pele mais grossa é uma cobertura mais resistente, que é a queratina, e pode ser recoberto aí por escamas, são os répteis. Então, temos aí, né, A2, B5, C1, D4, E3. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que tenham fixado todo o conhecimento, todas as informações. Estudem, pratiquem, façam exercício, tirem dúvidas pelo fórum. Se você é do presencial e for assistir essa aula, né, que no final a gente vai disponibilizar, então tire dúvida conosco em sala de aula e bons estudos para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.